Fala galera, eu sou a Karen aqui da Smart Hint. Eu vim te contar 6 dicas de como melhorar suas vendas na internet e vender de maneira assertiva. Eu acredito que se você continuar nesse vídeo e assistir até o final, no final do vídeo com certeza você vai tirar de letra todas as dicas que eu vou te passar. A tecnologia tem aumentado e tem alcançado novos patamares, principalmente agora depois da pandemia, né? Eu tô aqui para te dar essas dicas para fazer e te ajudar a vender mais. Eu acredito que realmente essas dicas são bem aplicáveis, não é nada astronômico, porque às vezes a gente acompanha alguns vídeos que tem umas coisas exorbitantes, e eu acredito que pode sim te ajudar no final das contas. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar que tem tecnologias que estão ao seu alcance que podem fazer diferença na hora de vender mais. Então vem comigo que eu vou te contar a primeira já, logo de cara. É uma experiência omnichannel. Aí você me pergunta, poxa Karen, nunca nem ouvi falar nesse palavreado. Bom, omnichannel ele conta um pouquinho e ele faz a junção de todas as ferramentas e canais que o cliente pode ter acesso à tua loja, à tua plataforma, ao teu serviço. Por isso, ter uma ferramenta, ter uma experiência omnichannel é justamente unificar todos esses canais. A gente sabe que antes de qualquer coisa, todo mundo consome alguma coisa na vida. E por isso, por causa dessa globalização que a gente passou, é bem importante que o cliente, ele pesquise muito. Primeiro sobre a reputação da empresa, sobre a entrega dos pedidos, de como funciona, se for uma loja, por exemplo, de moda, qual é o material, como funciona a troca e por aí vai. Por isso, ter uma ferramenta omnichannel vai fazer com que todos esses canais que ele vai pesquisar, que ele vai te procurar, que ele tente te conectar, estejam conectados entre si, para que sempre neste funil ele chegue até você. É muito importante a gente entender que hoje dentro de um e-commerce, o público que faz essa navegação, que faz a compra, ele é muito sensível, então ele pode te abandonar em qualquer um desses momentos por qualquer um dos motivos. Então pequenos detalhes são bem importantes para a gente levar em consideração. Então ter uma experiência omnichannel vai te ajudar com certeza aí a unificar todos esses canais e ter, claro, um atendimento muito personalizado e uma experiência melhor na hora de vender o seu produto. A segunda dica, sem dúvida, é pensar na responsividade e na experiência que o teu cliente vai ter na hora de fazer a compra e de ter essa navegação. A gente sabe que antes de fazer a compra tem uma jornada bem grande aí nesse processo e ele inclui vários caminhos. Se no passado, se antes de tudo isso acontecer, agora, quem não tem um celular na mão? As compras eram feitas principalmente pelo computador, o pessoal tinha acesso à questão de pagamento, à navegação, de ver o produto, parecia que dava mais credibilidade. Hoje em dia é o contrário, a gente tem procurado muitas facilidades, e são facilidades de uma busca por voz, como por exemplo, de ter uma boa navegação, de ter um site rápido, de ter as informações carregando de maneira mais assertiva, e as informações à disposição mesmo de como as coisas aparecem dentro do site, estar de maneira mais organizada, mais visíveis, com certeza isso impacta também na hora de fazer essa compra. Então hoje a gente abandonou um pouquinho a ideia de que as compras são feitas principalmente pelo desktop. Hoje a gente consegue olhar, por exemplo, por um Google Analytics da vida, que o tráfego na maior parte das vezes vem pelos dispositivos móveis. E aí que tá a sacada, você precisa ter uma boa experiência de compra, de navegação muito boa, tanto para o desktop quanto para o celular também. Essa facilidade contribui bastante e pequenos detalhes, de novo, fazem toda a diferença. Então, se você tem uma falha de carregamento, se você tem uma quebra de layout, se você tem muita informação ali, pode acabar deixando confuso esse acesso para o cliente, pode ser uma porta de saída para que ele vá comprar no concorrente. Então, esteja sempre atento que a sua tecnologia vai estar responsiva também, tanto pelo desktop quanto pelo mobile. Abandono de carrinho. Quem nunca abandonou um carrinho ou quem nunca se preocupou com o abandono do carrinho? Muitas das vezes, quando a gente vai fazer um balanço do mês, de quantos pedidos foram feitos e quantos realmente foram efetuados de verdade, que concretizou ali o pagamento, a gente vê que às vezes tem uma discrepância bem grande. E esse é um fator que você precisa estar sempre preocupado. Por quê? Você investe muito dinheiro, às vezes por canais pagos, por uma mídia diferente, por uma estratégia de marketing, faz com que ele chegue no teu site e ele vai abandonar o carrinho justo na hora que ele tá ali na cara do gol. Eu acho que isso é uma das piores coisas que podem acontecer no e-commerce. E aí, a gente sempre tem escutado muito falar sobre várias estratégias que, no final das contas, você pode ter a ferramenta que for, mas se você não tiver um desenrolar de toda essa jornada de finalização de compra bem estruturada, não vai adiantar de nada. Então, você precisa cuidar para que esse abandono do carrinho não seja prejudicado por um checkout lento, por uma falha de carregamento, por uma quebra de layout, porque nesse ponto é crucial. É o momento que basicamente ele está com a carteira na mesa e ele vai passar o cartão. Então é sempre importante você cuidar
para que essa estratégia, esse finalizar, né, a cereja no bolo, seja muito mais fácil e muito mais assertiva. A experiência, a gente sempre fala aqui na Smart Hint que ela é importante em todos os momentos, mas na finalização de compra ela é muito importante. E para isso tem uma das coisas que a gente ajuda e ajuda muito. O pessoal tem um pouquinho de preconceito com pop-up de retenção, mas se eu fosse você, apostaria em um pop-up porque os gatilhos de urgência e escassez têm cada vez sido mais falados no mercado. E é sempre importante você olhar para essas estratégias. Então, veja como tem sido seu processo de fechamento de compra e também aposte em ferramentas que ajudam a segurar o cliente na hora que ele vai abandonar o teu site. Redes sociais. Vamos lá, né? Quem que não está conectado em alguma rede social? Eu não vou citar nomes aqui, mas eles são grandes facilitadores. Primeiro porque tem algumas estratégias de divulgação dos seus produtos que podem te ajudar muito. Entanto, aumentar o alcance do nome da sua marca também como para os produtos. As redes sociais, elas não funcionam somente para divulgar os produtos, né? Para divulgar o seu catálogo hoje. Ele também ajuda em várias funcionalidades que melhoram a tua estratégia de marketing ao longo do tempo. Isso significa que você hoje tem uma estratégia que eles chamam de login social, que é um fator bem importante na hora de fazer um cadastro dentro da loja, de assinar uma newsletter ou de pegar essas informações desses clientes que podem não ter feito compra naquele momento, mas que podem voltar em uma outra oportunidade, seja por um desconto, uma campanha específica. Para você atingir esse público, é sempre importante você estar conectado nas redes, seja para vender o seu produto, seja também como um facilitador. Hoje esse login social, ele é muito comum nas redes, justamente porque você consegue acompanhar esse cliente, fazer estratégias de marketing segmentadas para conseguir fazer com que ele volte, para que essa compra seja recorrente, para que ele vire um fã da sua marca, para que ele tenha aquisição de novos produtos. Então, o login social, ele pula toda aquela etapa de preencher cadastro, de colocar nome, CPF e outros dados, e justamente quando você dá um clique, você consegue conectar a sua rede, pegar todos os dados e então ter essa conexão para conseguir falar com esse cliente no futuro também. Então, as redes sociais é uma boa sacada. Não esquece essa dica. Marketplace. Quem não ouviu falar de Marketplace hoje, 2022, se ninguém ouviu falar em Marketplace, olha, tá vivendo errado. Então eu posso te dizer que a aposta do Marketplace é justamente ter a conexão dos seus produtos e colocar ele numa vitrine maior, em grandes lojas, em grandes nomes e aumentar o alcance aonde seus produtos vão ser expostos. Algumas pessoas fazem a estratégia um pouquinho inversa, de ter primeiro Marketplace e depois fazer um e-commerce. Mas hoje eu tô para falar para você que já tem um e-commerce, apostar nessa ideia também. Hoje muitos lojistas pequenos e médios têm feito esse alcance, têm conseguido um retorno muito positivo, porque os investimentos às vezes eles são menores do que talvez o investimento num tráfego pago e você consegue ter um retorno muito positivo, porque às vezes essas grandes marcas têm uma reputação muito boa que vai facilitar na hora de vender o teu produto. Então, o Marketplace também é uma pegada que está vindo com muita força. Por último, né, por fim, a sexta dica que é ter um sistema de gestão de alto desempenho. Quando eu escutei toda essa frase, quando eu fui estudar esse conteúdo para conseguir ajudar vocês também, eu fiquei na dúvida do que se tratava tudo isso. E a gestão de alto desempenho é justamente ter um site com uma navegação simples, fácil e que não tem oscilações. A gente sabe que dependendo do segmento do e-commerce, acaba que o pessoal tem picos de sazonalidade. Isso pode ser para quem vende material escolar, por exemplo, tem uma alta demanda no início do ano e no final do ano. Para quem mora no sul, como a gente, por exemplo, tem uma alta demanda na hora do inverno, porque, né, blusa, japona, jaqueta. E aí, depois desse período, ele acaba tendo uma baixa. Só que o site ele tem que se comportar de maneira assertiva do início ao final do ano, independente do pico que você passe. E a gente sabe que tem algumas campanhas que atraem um tráfego muito alto. E por isso você tem que apostar no sistema de gestão de alto desempenho justamente para que ele esteja online, ele esteja disponível a todo momento, sempre quando o cliente precisar. O público da internet ele é um público muito sensível e pensando nisso, você precisa, né, ter o máximo de desempenho possível. Então tudo conta, tanto o tempo que ele carrega, se ele está disponível ou não, a forma com que ele se apresenta, a responsabilidade, se ele tem várias conexões sim ou não. Então você veja que todos os pontos que eu trouxe para vocês se resumem a ter uma boa experiência. É sobre isso que a gente fala aqui. Então ter um sistema de alto desempenho realmente faz toda a diferença na hora de ter um e-commerce. Então, avalie se a sua plataforma é boa e se ela está fazendo sentido hoje com o tráfego que você tem recebido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Conteúdo. Bom, a nossa intenção é sempre movimentar mais o canal do YouTube e trazer conteúdos que são importantes para você. Então aqui a gente não vai fazer o nosso jabá somente, trazer só as ferramentas da Smart Hint, mas sim como um todo, como o mercado tem se comunicado e tudo que hoje a tecnologia tem trazido para nós. Então,
ativa as notificações, clica no sininho que com certeza vai chegar um conteúdo bem interessante para você. Obrigada, até a próxima!